Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, que bom estarmos juntos nesse dia 23 de setembro, hoje celebrando São Padre Pio. Peçamos a ele sua intercessão, o homem que viveu a experiência profunda de Deus, que se deixou conduzir por Jesus, se abriu à sua ação, foi obediente à sua voz. Quando agimos dessa maneira, Deus faz maravilhas em nossas vidas, como fez na vida de Padre Pio e tantos outros homens e mulheres que estão em nossos altares. Não tenhamos medo, coragem sempre, que o Senhor não nos desampara. O refrão do Salmo nos diz: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Precisamos sentir essa mesma alegria de estar na casa de Deus, de estarmos em oração, sentir essa alegria que brota do coração de Jesus, de uma experiência viva, renovada da Eucaristia. Que alegria poder ir à igreja, estar com a comunidade, se alimentar da palavra da Eucaristia, estar com os irmãos, vivermos em comunidade, vivermos a fraternidade. Tudo isso deve alegrar o coração, porque nascemos para ser família, para vivermos em comunidade. Por isso, todo isolamento é um grande risco para cada um de nós. Não nos isolemos, não fiquemos em nosso canto, escondidos, tímidos, com medo. Nos coloquemos a serviço, sirvamos com alegria. O evangelho de hoje, tirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Aqui Jesus, aproveitando o gancho da sua família que se aproxima, aqui Jesus não despreza a família, aqui Jesus amplia a sua família. Diz que o que une, o que nos faz irmãos, é a palavra de Deus que nos une, é a palavra de Deus que nos faz mais fortes. Estar em Jesus há um laço muito maior, muitas vezes, que o laço familiar. Aqui Jesus está ampliando, está dizendo que Deus é nosso Pai, que somos irmãos. E é por isso que é importante, meus irmãos e minhas irmãs, estarmos unidos em Deus. Só em Jesus, só unidos a Deus, podemos ter laços de amizades verdadeiros. Só unidos a Jesus, só pautados no Evangelho e no Mestre que é Jesus, conseguiremos ter laços de verdade, amizades que edificam. Por isso que é importante tomarmos cuidado com isso, né? Padre Léo sempre dizia que os amigos não enchem a palma de uma mão, não conseguimos encher a palma de uma mão. Sempre Padre Léo fazia essa comparação, porque o amigo verdadeiro é aquele que está conosco nas horas difíceis da vida, é aquele que nós podemos confidenciar, é aquele que nos ama incondicionalmente, é aquele que nos respeita, é aquele que nos ajuda a crescer, estarmos mais próximos de Deus, próximos de Jesus. Podemos ter muitos colegas, pessoas que nós conversamos, até que saímos, que nos divertimos, mas o amigo de verdade é aquele que conhece a tua fraqueza, conhece as tuas necessidades, mas mesmo assim não desiste de você. E esse deve ser o intuito de nós, irmãos e irmãs. Quantas vezes nós não nos tratamos bem? Quantas vezes temos rixas comunitárias, brigas, contendas, só por causa de opinião? Porque queremos que a nossa opinião sempre seja aceita, queremos sempre ser os primeiros, queremos sempre falar mais, as coisas têm que ser do nosso jeito.
E tudo isso mata a fraternidade, mata a família, mata a unidade. Um bom amigo, um bom irmão é aquele que ouve, que aprende a ouvir, aquele que está atento à necessidade do outro, aquele que sabe partilhar, aquele que concorda, aquele que traz com a ideia de cada um se constrói algo bom e concreto. É isso que Jesus quer nos ensinar, que temos que ter amizades sólidas, amizades firmes. Isso faz crescer o verdadeiro testemunho de comunidade de fé e de amor, porque o nosso contra-testemunho pode afastar as pessoas da igreja. E como família, não podemos falar mal de nossa família. A nossa igreja católica, a família católica, é nossa família. Como familiar fala mal de sua família? É claro que existem erros, existem fraquezas, como todos nós temos, como eu tenho e como você tem também. Mas nem por isso podemos criticar, falar mal, reclamar. Nada disso. É preciso calar e rezar por aquele que precisa, por aquele que está passando por um momento difícil, por aquele que deu um deslize, que escorregou. Rezar para que ele se erga e não torcer para que ele se lasque. Nada disso é cristão. Nós precisamos, como Jesus, diante de Jesus, olhar para cada pessoa que se aproxima de cada um de nós e perceber que é o próprio Cristo. Cada pessoa que se aproxima de mim é o meu irmão de comunidade, alguém que caminha comigo. Difícil muitas vezes de conviver, muitas vezes a pessoa é irritante, insuportável, queremos brigar, xingar, mas paciência. É preciso respirar fundo e pensar, eu faço parte da família de Jesus. Ele diz aqui, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e põem em prática. Então, para ser da família de Jesus, não adianta só nós ouvirmos a palavra hoje, temos que colocá-la em prática. Por isso, pense agora nas pessoas de mais difícil convivência. E pense agora e planeje como você vai se comportar quando você as encontrar nesse dia. Quando elas vierem conversar com você, quando você tiver que ir ao encontro delas, quando você vai passar por ela na rua. Como você quer se comportar? Qual o sentimento que vai gerar no teu coração nesse momento? Por isso, é importante irmos praticando, irmos treinando nossas emoções, treinando o nosso coração. E um bom técnico é o Espírito Santo. Ele é o técnico, ele é aquele que conduz, ele que dá a direção. Por isso é preciso clamar sempre, Espírito Santo, dai-me a graça de compreender o outro, dai-me a graça de entender o outro, Espírito Santo, dai-me a graça de amar o outro, porque ele é meu irmão e foi isso que Jesus me pede e me ensina neste dia. Rezemos juntos o quarto mistério do terço de Betânia. Motivo: Lázaro. Contemplamos o grande amor de Jesus por Lázaro e suas irmãs e queremos pedir ao Senhor a restauração de nossa afetividade e dos nossos relacionamentos. Como meditávamos, coloquemos agora diante de Jesus as pessoas que temos dificuldades, relacionamentos estragados, problemas afetivos, dificuldades nossas, carências. Peçamos que o coração de Jesus inunde o nosso coração neste momento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Rezemos a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo.
Apresente seu pedido, sua intenção a Padre Léo. Apresente agora as pessoas que pediram as suas orações, que você sabe que precisa de um milagre, de cura, de restauração e de vida nova, para que Padre Léo interceda por Jesus por cada um de nós. Pai Santo, nós os louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Lembrando a você, reze por nossa comunidade. Reze por cada um de nós consagrados e consagradas que estamos na missão aqui de restaurar vidas, restaurar famílias. É importante observar cada dependente que se liberta, é uma família que se liberta, é uma família que nasce de novo. Por isso, interceda por nós, para que possamos cumprir muito bem nossa missão de sermos Betânia. Que o Senhor te abençoe, trazendo paz, alegria, saúde e te livrando de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.